lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água tua. Erga os braços e diga: Espírito de Deus, nosso Senhor, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bom dia, Eliane. Bom dia, Padre Joãozinho. Você sabe que no Antigo Testamento, uma das traduções para coração é útero, Rahamim. E o meu irmão Padre Zezinho, que escreve genial, conseguiu traduzir isso para o português numa canção que diz assim, é o resumo da sua pregação orante. É num Ré maior. Rahamim, Deus tem um colo pra mim. Rahamim, Deus tem um colo pra mim. Não é perfeito? Rahamim, Deus tem um colo pra mim. Nós homens não sabemos exatamente o significado do útero, não é? Mas sabemos muito bem o que significa um colo. E você estava dizendo, quem nunca precisou do colo de Deus? Quem nunca precisou do colo de mãe? Você já deu colo hoje? Quando acordou? Não. Mas você estava falando aqui, eu pensando assim, ela está pensando, vou chegar em casa e vou dar colo. Seu ministério, você tem o ministério do colo, não é? De dar colo. Não é bonito pensar que Deus tem um colo para mim? Quem aqui precisa do colo de Deus? Levante a mão. Quem não precisa? O Sagrado Coração de Jesus é o colo de Deus. Rahamim, Deus tem um colo para mim. Obrigado. Rahamim, Deus tem um colo pra mim. Mais uma vez. Rahamim, Deus tem um colo pra mim. Vire pro irmão e diga: Deus tem um colo pra ti. Deus tem um colo pra ti. Mais uma vez, diga pra ele: Deus tem um colo pra ti. Erga as mãos pro céu e diga: Deus tem um colo pra nós. Deus tem um colo pra nós. Mais uma vez. Deus tem um colo pra nós. E no evangelho que a gente vai meditar este final de semana, amanhã, Jesus diz: quem acolhe uma dessas crianças do colo como é a mim que acolhe. Então nós somos crianças do reino e viemos ser acolhidos no colo do coração de Deus. Põe essa mão no coração e diga: acolhe-me, Senhor. Sou carente do teu amor. Muitas vezes andei afastado. Eis-me aqui agora, manso e humilde. Preciso do teu colo. Rahamim, no teu útero, Senhor, quero ser gerado de novo. Quero renascer, Senhor, no útero do teu coração. Aqui, nesse acampamento, neste ginásio que se faz útero, aqui na Canção Nova,
Quero ser gerado de novo. Faz-me de novo. No teu útero, no teu colo, no teu coração. Ra-mim, Deus tem um colo pra mim. Ra-mim, Deus tem um colo pra mim. Para encerrar. Ra-mim, Deus tem um colo pra mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque eu sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, palavra do repouso, palavra da cura, palavra do carinho do céu. Aplauda a palavra de Deus. Podemos sentar? Este nosso acampamento do colo, este nosso acampamento do coração, este nosso acampamento da ternura, da mansidão, da humildade, começa com uma promessa de Jesus. Ele, que a Santa Margarida Maria fez tantas promessas resumidas didaticamente nas 12 promessas do coração de Jesus, ele tem, na verdade, uma grande promessa: estarei convosco todos os dias, até o fim. E ele diz: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque escondeste as coisas àqueles que acham que sabem tudo, aos sabichões, aos donos do poder e do saber e do ter, e revelastes aqueles que têm coragem, humildade, mansidão suficiente para saber que não sabem, portanto, que tem espaço para aprender, que também tem espaço para se converter. Eu te bendigo, Pai, porque revelastes as coisas aos sábios, aos pequenos, aos simples. E aí ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados. Quem de nós não chega aqui na Canção Nova, num acampamento do coração de Jesus, um pouco cansado, cansado na mente, talvez com algumas frustrações, cansado no coração, com alguns afetos e feridas profundamente marcados? Quem de nós não chega aqui, talvez, até com feridas no corpo, doenças? Quem aqui deixou um doente em casa? Levante a mão. Então, quem aqui já teve um estresse? Levante a mão. Meu Deus! Então, Dr. Roque, doutora Gisela, sejam bem-vindos.
Olha aqui, pode começar o plantão, né? Levanta a mão, uma salva de palmas. Chegou o Dr. Roque e a doutora Gisele. Me diga aqui, quem aqui já teve um estresse na sua vida? Sem problemas. Quem já teve um princípio de depressão? Gente, é um povo doente, não é? Então Jesus está convidando, é você mesmo. Vinde a mim, todos que estáis cansados, estressados, magoados, feridos, frustrados, indignados. Quem já teve, na semana que passou, uma indignação com alguma coisa da política do Brasil? Mamma mia, é você que Jesus está convidando para vir. E tem gente em casa ainda. Ó, estão filmando vocês agora. Diga assim para o pessoal de casa: vem para cá, vinde a mim. Você que está cansado, indignado, magoado, vinde a mim. O coração de Jesus te espera. Esse convite é um convite de acolhida. O coração de Jesus é um coração aberto. Na cruz, o discípulo João olhou para aquele seu amigo, que minutos antes ele havia repousado a cabeça no coração do mestre na última ceia, havia sentido o coração bater, tuc, 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 e agora um soldado traspassa esse lado com uma lança e sai sangue e água. Alguém poderia imaginar que cena tétrica, um amigo vendo outro amigo assassinado e alguém ainda traspassar o lado com uma lança. Na verdade, João tinha óculos de fé e de esperança, por isso ele tinha o olhar do amor, e com o óculos da fé, da esperança e da caridade, ele conseguiu enxergar naquele lado aberto mais do que uma ferida, mais do que uma cena tétrica, mais do que uma maldade. Ele viu um sinal de salvação, ele viu uma porta aberta, o colo de Jesus, o seu coração está aberto, não está fechado. Dali saiu sangue e água. A igreja nesses 2 últimos 1000 anos viu no sangue a Eucaristia e na água o batismo, alimentos. O batismo que nos faz corpo de Cristo e a Eucaristia que nos alimenta com este corpo de Cristo. Portanto, batismo e Eucaristia que nos faz dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, já não sou eu que canto, é Cristo que canta em mim. Já não sou eu que estou sorrindo, Cristo é tudo em mim. E eu poderia dizer: Jesus manso e humilde de coração. É isso. O sangue e água que nascem do lado aberto de Cristo são sangue e água cristificadores. É o Espírito Santo derramado como fonte que vai nos lavando, nos saciando. É a Eucaristia que vai nos alimentando para realizar um projeto. O projeto de recuperar em nós a imagem e semelhança de Deus segundo a qual fomos criados. Um dia Deus nos fez santos e imaculados. Deus não fez a humanidade manchada no pecado, na dor, na doença e na morte. Deus nos fez saudáveis. E Ele quer nos recuperar, Ele quer nos restaurar. Como diz a espiritualidade do coração de Jesus, Ele quer nos reparar. E para isso Ele usa os 2 pincéis, da água do Espírito e do sangue da Eucaristia. Deus é um pintor que está pintando em cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo. Ele pega e vai pintando em você com a água e com o sangue as feições de seu Filho Jesus Cristo.
E ao longo de nossa vida nós dizemos: vinde Espírito Santo, alimenta-me, Senhor, com tua Eucaristia, porque eu quero ser mais semelhante. E então eu vou cantar aqui, mas não sou eu que canto, é Cristo que canta em mim. E você olha e não vê Eliana, você vai ver Jesus pintado com sangue e água no rosto da Eliana. O Papa Bento XVI diz que quando o padre celebra a missa, ele deve se tornar transparente. Eu não entendia muito isso, o padre vidraça, né? Padre transparente. Aos poucos, lendo mais o que Bento XVI diz sobre a Eucaristia, sobre a missa, eu entendi que eu devo ser tão transparente de modo que as pessoas vejam por meio de mim aquele que está por trás de mim, que está no meu coração, que é Jesus. Então, quando eu olho para um santo como, por exemplo, João Paulo II, eu já não vejo mais um grande papa, eu vejo Jesus. Jesus, profeta e missionário. Quando eu olho para Madre Teresa de Calcutá, eu já não vejo aquela mulher simpática que acolhia os pobres, eu vejo por trás dela a presença de Jesus solidário com os pobres. E Cristo vai se tornando tudo em todos. Isso é a espiritualidade do coração de Jesus. E para que isso se realize, nós vamos repetindo a invocação: Jesus manso e humilde de coração. Mais uma vez, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus diz: aprendei de mim, sejam discípulos meus. Nós viemos aqui para uma escola, cada acampamento é uma escola, isso aqui é uma escola, e há lições, e existe o professor, e tem o aluno, e tem a prova, a prova é na vida, depois, e tem até a nota, você mesmo vai se dar a nota, e tem alguns que ficam de recuperação, e precisam voltar aqui de novo, diz: ai, 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 vou ter que fazer uma prova. Daí você procura um padre para fazer sua confissão, não é? É uma escola. Na escola do coração de Jesus, há duas grandes lições: a mansidão e a humildade. A primeira lição é a mansidão, e a segunda é a humildade. Gente, isso aqui é central no Evangelho de Mateus. Mateus é o evangelista que tenta falar para aqueles judeus que haviam saído da Palestina, habitavam nos arredores, e estavam se tornando cristãos, lá pelo ano 80 da era cristã, e Mateus, ele reconhece em Jesus a presença viva de Deus, tanto que logo no início do seu evangelho, ele chama Jesus de Emanuel, Deus conosco. No final do seu evangelho, no capítulo 28, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai, e eis que estarei convosco todo dia, até o fim. Então, o mesmo que diz: eu sou Emanuel, Deus convosco, ele diz: estarei convosco. É a promessa feita a Moisés, quando Moisés gago diz: mas como é que eu vou falar? Eu não sei nem pronunciar a palavra. Deus fez de um gago o seu profeta, não é? Havia tantos ótimos oradores na época de Moisés, mas Deus escolheu aquele gago para ser profeta, perguntando assim: quem fez a boca? E Moisés disse: foi o Senhor. Quem fez a língua? Foi o Senhor. Quem fez as cordas vocais? Foi o Senhor. E aí Deus disse para Moisés: pois então vai, porque sou eu que falarei em ti, eu estarei contigo. E aí Moisés pede uma prova e diz: como é que é teu nome? Eu estou imaginando Moisés naquele dia dizendo assim: como é teu nome? Saiu. E Deus, eu imagino Deus dando uma risada lá das sarças ardentes, né? E dizendo para Moisés assim: Moisés, é porque Deus não é só amor, não, Deus também é o humor, não é? Deus é cheio de graça, aliás, Deus é a própria graça.
né? E Deus olha para Moisés e diz assim: ô meu amigo, meu nome é o seguinte, eu sou aquele que estou contigo. Javé significa aquele que é, aquele que está. Imagina para Maria, o anjo Gabriel diz: alegra-te, cheia de graça. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Esta é a grande promessa de Jesus. Eu estarei convosco. E o Evangelho de Mateus, o mesmo que nós lemos agora no início dessa pregação, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lá no capítulo 25 vai dizer: e eu estou presente nos pobres. Lembra quando você acolheu aquele irmão caído? Lembra quando você deu aquele ombro para alguém chorar? Lembra quando você foi solidário com alguém que estava em dificuldade? Lembra quando você até arriscou sua vida em nome da verdade para salvar uma vida? Pois bem, eu estava nele. Eu estava naquele que estava com frio, que estava com fome, que estava sedento, que estava carente, que estava pobre, maltrapilho, sem terra, sem dignidade, naquele que estava sofrendo. Jesus presente no irmão. Então a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus é a sua presença. E o que é que você veio buscar aqui neste acampamento do Sagrado Coração de Jesus? Você veio buscar, nós viemos buscar a presença de Deus, é ou não é? É a presença do coração de Jesus em nosso peito, é ou não é? Mas que presença é essa? Jesus manso e humilde de coração? Essa presença é uma presença de mansidão e humildade. Então, nós queremos aprender nesse acampamento somente estas duas lições. A primeira é a da mansidão, a segunda é a da humildade. Nesta manhã, eu quero falar um pouquinho, bem pouquinho para você, sobre o que é mansidão. Que coração manso é esse? E amanhã de manhã, vamos falar sobre o que é a humildade do coração. Nesse meio tempo, outras pessoas virão aqui falar por quê imitar o coração de Jesus. A mim coube simplesmente olhar para as duas lições. Sabe que eu transformei essa canção Conheça um Coração num livro. Conheça um Coração, lições que aprendi junto ao coração do mestre. E fiquei tentando descobrir o que significava mansidão e humildade, e não fiquei feliz com as conclusões a que eu cheguei, não fiquei satisfeito. Confesso que eu nunca me conformei muito em chamar Jesus só de manso. Padre Léo, meu irmão, um dia conversando comigo sobre Jesus manso, me disse: ele é manso como aquele gatinho que se deixa tocar. Tá certo. Existem animais ariscos, animais selvagens, e tem animais domesticados que, portanto, são mansos. Eu posso ter um touro, né, daquele de rodeio, que não é manso, não se deixa montar. Eu posso ter um animal manso, que obedece. Fiquei pensando, será que a mansidão de Jesus se resume na sua obediência ao Pai? Claro, a primeira palavra que Jesus fala no Evangelho é essa: não sabias que eu devia obedecer às coisas do meu Pai? Lá no templo aos 12 anos. E a última na cruz é também de obediência: tudo está cumprido. Ele deixou isso marcado no Evangelho, no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, aqui sim na terra como no céu. Ele também disse lá no Getsêmani: Pai,
afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. A mística de Jesus foi a mística da obediência. Se mansidão significa obediência, talvez nós pudéssemos traduzir Jesus manso e humilde de coração como Jesus obediente ao Pai. Mas o que é obediência? Na Bíblia, a obediência significa muito mais do que submissão, como a atitude daquele animal, daquele cavalo que eu puxo a rédea, ele vai para um lado, eu puxo a rédea, ele vai para o outro. É um cavalo obediente na base da rédea. Não. A obediência bíblica, a obediência de Jesus, significa obedire, do latim, ouvir com adesão. Obediente é aquele que escuta, que está aberto ao diálogo. E aí eu fui procurar na Bíblia em grego, porque eu fiquei inquieto, afinal de contas, o que significa manso? O que significa manso? Fui procurar na Bíblia em grego, a palavra é praus. Jesus é praus. E há uma tradução em hebraico para esse termo grego, que provavelmente estava na cabeça de Mateus quando ele escreveu o seu evangelho. Jesus praus de coração, pode ser traduzido para o hebraico, Jesus anave de coração. Praus, manso, em grego pode ser anav, em hebraico, que era a língua de Jesus. Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico. Então como é que Jesus teria falado manso? Não teria falado em português. Mateus, na sua escola já grega, escreve praus, escreve em grego. Mas como é que isso teria sido pensado na língua original de Jesus? A nave. E você sabe o que significa a nave? Pobre. Os anavim eram os pobres de Javé. Israel se considerava anavim, os pobres de Javé. Pobre não simplesmente sociológico, não pobre simplesmente miserável, pobre como aquele que está aberto para acolher Deus, que sabe que a sua única riqueza é Deus. E naturalmente também pobre sociologicamente, porque Jesus não nasceu em Roma, no centro político social da época. Jesus nasceu na periferia da periferia. Israel era a periferia do mundo, mas não nasceu em Jerusalém, no centro da periferia. Nasceu, e não nasceu em Nazaré, senão teria nascido na periferia da periferia. Ele nasceu em Belém, pequena cidade na periferia de Jerusalém. Então ele nasceu na periferia da periferia da periferia. Jesus, se tivesse nascido em São Paulo, no estado de São Paulo, não teria nascido na Praça da Sé. Se Jesus tivesse nascido no estado de São Paulo, não teria nascido em Jacareí, nem mesmo em Taubaté, talvez em Cachoeira Paulista. Talvez em Cachoeira Paulista. Alguém podia dizer, como disseram, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Há 30, 40 anos atrás, alguém passando por aqui pelo Vale do Paraíba, vendo uma pequena cidade que se passa pela Dutra e nem se vê, Cachoeira Paulista, poderia dizer, mas pode vir alguma coisa boa de Cachoeira Paulista? Hoje, quando você chega no aeroporto de Guarulhos, tem ônibus direto para Canção Nova. Canção Nova. É ou não é verdade? Jesus, manso, praus, a nave. Jesus, pobre. Mas eu ainda não fiquei muito satisfeito com a tradução
de Jesus pobre de coração. Então eu encontrei uma alternativa no Antigo Testamento, que significa coração também, esse rahamim, resed, remed, são várias palavras em hebraico para expressar que Deus tem interioridade. Significa, Deus é misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Então a mansidão de Jesus poderia significar a riqueza que Ele tem dentro dele, que é a sua misericórdia, o seu colo, a sua capacidade de acolhida. É claro que ninguém vai no colo de uma pessoa arisca, de uma pessoa agressiva. Quando a gente procura a mãe é porque o colo dela é manso, é pobre, é misericordioso, é acolhedor. Você vai, se aninha naquele colo e logo vem uma mão e diz: calma, meu filho, a mãe está aqui. Não é isso? O coração de Jesus é acolhedor. Opa! Então a mansidão do Sagrado Coração de Jesus poderia ser traduzida como acolhida. Eu estou dizendo isso porque nós aqui estamos na escola do Sagrado Coração, não é verdade? Nós estamos querendo seguir Jesus nesta sua mansidão, nesta sua primeira lição. Levante a mão e diga: eu quero aprender a lição da mansidão, da obediência, do coração misericordioso, pobre e acolhedor, obediente. Vejam que riqueza para a palavra mansidão. Aristóteles, um grande filósofo grego, falou sobre a mansidão, na acepção que eu falei do grego, praus. E para Aristóteles o que era manso? Aristóteles, ele tinha o costume de analisar as virtudes da seguinte maneira: para ele a virtude era sempre um ponto de equilíbrio entre dois extremos. Eu poderia dar vários exemplos, mas no caso da mansidão, para Aristóteles ela era o ponto de equilíbrio entre o excesso de ira e a falta de ira. Alguém poderia chamar isso de ira santa. Existem pessoas que são verdadeiramente iradas, não é verdade? São pessoas revoltadas, indignadas, que sempre têm uma palavra agressiva. É ou não é verdade? Isso é certo? Está correto? É semelhante ao coração de Jesus? Vocês já viram mãe corrigindo o filho? A mãe pode corrigir o filho assim, mais ou menos: psst, já te falei que não é para fazer. Está correto? Uma vez, foi até num programa aqui da Canção Nova, uma mãe me ligou e perguntou o seguinte: Padre Joãozinho, é pecado bater no filho para corrigir quando ele é muito sem vergonha, não obedece? É pecado dar umas palmadas no filho? E aí eu respondi: depende. Se você bater com raiva, com violência, é pecado. Se você bater com amor, com carinho, né? Naturalmente isso não machuca, são palmadas morais, né? É aquela palmada que dói mais na mão da mãe do que na poupança do filho. Não vai bater na cabeça, palmadinha assim, ó. Não faz mais isso. O filho, simplesmente por ter levado aquelas palmadinhas da mãe, ele já sente. Eu falei: esta correção, com uma certa veemência, com uma certa firmeza, com um certo vigor, é saudável. Aí a mãe, muito sem vergonha, que algumas mães têm um quê de terrorista, né? A mãe virou e disse: Padre Joãozinho, mas como assim bater sem raiva? Não tem graça. Falei: então é pecado sim. Aristóteles diz o seguinte: que a mansidão é o equilíbrio entre este excesso de ira
que pode ser da mãe, pode ser do filho, pode ser do marido com relação à esposa, pode ser do padre com relação ao povo, pode ser, enfim, esse excesso de ira, que a gente poderia chamar de violência, e uma ausência total de ira. A pessoa não se indigna com nada. Aconteceu no Brasil a corrupção, roubaram 1 milhão do dinheiro que ia para o remédio de pessoas idosas e carentes. Aí a pessoa não se mexe com aquilo, diz: ah, é? Não se toca, não se indigna. O manso, segundo Aristóteles, ele tem uma ira santa, ele tem uma santa indignação, ele é capaz de se sentir remoído até as entranhas, como fez Jesus no dia que viu que o templo, que era a casa do Pai, estava sendo usado como um covil de ladrões, e ele diz: o zelo pela tua casa me devora, isso não pode. E Jesus diversas vezes se sentiu indignado. Hoje mesmo ele transforma em louvor: Pai, eu estou feliz, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos arrogantes. É uma ira santa, é uma santa indignação. Então, a mansidão, segundo Aristóteles, olha que maravilha, sábado de manhã na Canção Nova, aula de filosofia e teologia. A mansidão, segundo Aristóteles, é o ponto de equilíbrio entre esses sentimentos contraditórios da violência e da apatia. Há um ponto meio, como diz os latinos, in medium virtus est. No equilíbrio está a santidade, a sanidade. O equilíbrio sempre é salutar. Erga a mão e diga: dá-me, Senhor, o equilíbrio vital. Doutora Gisela, entre comer demais e errado, e comer de menos e errado. Não é verdade? Tem aquela pessoa que diz: agora eu vou fazer uma dieta, aí não come mais, fica anêmico, anoréxico, e daí termina isso, vai, come tudo. Existe até os exageros espirituais. Aquela pessoa que diz: a partir de hoje somente vou rezar, tá certo? Não, o próprio São Bento nos diz: ora et labora. Então a mansidão é o equilíbrio entre a ternura e o vigor. Eliana, vem aqui, você que é mãe, deixa eu fazer uma entrevista com você. Vendo você falar aqui, o Fábio já fugiu, né? Já fugiu. Vendo você falar aqui, Eliana, eu estava vendo ali, você assim, eu estava vendo na televisão, né? Você assim, falando do colo. Eu pensei, acho que eu não imagino a Eliana dando uma bronca nos seus filhos. Você não dá bronca? Como é que você faz então? Como é que é esse negócio? Você vê que precisa um equilíbrio entre ternura e vigor para educar os filhos? Ou basta mansidão que resolve tudo? Ou a ternura? De vez em quando não parece que precisa uma mão firme? Que você canta: pois com teu braço forte realiza. Eu achei engraçado porque ela diz assim, começa dizendo assim a música que a Eliana cantou. Eu até anotei aqui: eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Não é isso? Então é mansidão, é ternura. Aí depois você canta assim, como é que é? Eu abro as... Como é que é? Não sei ver. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Não é isso? Aí depois parece que daí ela lembra, não, mas tem que ter vigor aí. Pois com teu braço forte. Como é que é essa síntese aí para uma mãe? Fala, você pelo jeito está dizendo assim, me pegou, eu preciso segurar. Como é que é?
Eu estava pensando justamente nisso ali, quando você está falando das palmadas, né? Em casa, a gente usa uma pedagogia com o Daniel, né? Porque a Helena tem 5 meses, de colocar ele no pensamento. Quando ele faz algo errado, a gente coloca, ele tem um cantinho do pensamento. O que é esse cantinho do pensamento? É um lugar na casa. Ele faz as coisas erradas, é próprio de criança. E, Daniel, você já sabe, né? A gente não bate, você vai para o pensamento, que é pior do que bater, porque ele já vai chorando. Porque ele sabe que ele vai ter que sentar ali e pensar naquilo que ele fez de errado. Ah, mas ele tem 5 anos, ele não pensa. Pensa. Porque desde os 2 anos de idade a gente usa essa pedagogia com ele. E ele sabe o quanto isso é ruim para ele. Ele fica ali o tempo que ele tem de idade, em minutos. Ele tem 5 anos, então ele fica ali 5 minutos. Depois, quando ele quer conversar com a gente, para ele dizer o que ele pensou daquilo que ele fez errado, ele chama e eu vou lá e desço no nível dele, olho nos olhos dele e falo para ele: meu filho, o que você quer falar? Aí ele fica meio assim, relutando. Então tá bom, então a mamãe vai falar: olha, você fez isso, isso, isso. Está errado, não pode fazer mais. E agora é a sua vez de você pedir perdão. Aí vem o pecado, né, que não deixa, o orgulho também não deixa, e chora mais ainda. Então você espera mais um pouquinho para você dizer o que você fez de errado. Você precisa reconhecer que você fez de errado. E ele reconhece: tá bom, mamãe, eu fiz errado, não vou fazer mais. Pede perdão. Aí tem um abraço. E depois não faz mais aquilo. Porque depois de ficar 12 horas no cantinho do pensamento, né? Não, ele nunca ficou 12 horas. Às vezes antecipa e a gente não deixa porque é muito pequenininho para aquilo. Mas o nosso jeito é esse. Claro, a mãe, né? É mais coração, é mais sentimento, se dobra mais fácil. E o Fábio, no caso o pai, é autoridade, então ele escuta mais, o Fábio se impõe mais, é próprio do pai, né? E o respeito e tudo mais. Mas essa é a pedagogia que a gente usa com o Daniel. E certamente daí, quando não tem jeito mesmo, ele crescer um pouquinho, aí vai vir aquela clássica estratégia de mãe. Daniel, se você não pensar direito aqui, você vai conversar com seu pai, não é? Na minha casa era assim, a minha mãe dava umas palmadas, mas no final as palmadas a gente nem sentia mais, né? Eu até já dizia: pode bater, né? A criança vai ficando sem vergonha, mas ela tinha uma estratégia de dizer: olha, João, que daí é João, catarinense, né? Se tu não mudar, vai ter que conversar com teu pai. Nunca precisei conversar com meu pai. Acho que meu pai ia morrer, porque meu pai era incapaz de levantar a mão, de fazer nada, né? Mas só o fato de a mãe representava a ternura, né? E o pai o vigor. E aí dava a síntese, que é a síntese da mansidão, justamente. O grito e a força, né? Essa força que se impõe, é o sinal de que a pessoa já perdeu o controle. Ela já não tem mais o controle sobre a situação, então ela recorre ao grito, à violência, para poder expressar que ela já não tem mais o controle sobre, no caso, a criança, né? Então a gente tenta muito no diálogo, muito nessa mansidão, buscar esse equilíbrio. Como o senhor disse, estava falando do seu pai, e como a sua mãe fazia, eu também faço assim: olha, se você não fizer, o seu pai vai vir e vai falar com você, eu vou chamar seu pai. E o Fábio às vezes joga a responsabilidade para mim: não, você também precisa ter essa autoridade. Mas para confirmar que é assim, né, que funciona, e a busca desse equilíbrio é muito importante. Então, a acolhida: eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Pois com teu braço forte realizas prodígios lá no cantinho do pensamento, Senhor. Me ergues do chão. Me ergues do chão, obrigado. Ali que nos ergue do chão. Gente, eu publiquei recentemente um livro aqui pela Canção Nova
talvez seja o meu livro que mais está vendendo ultimamente. Eu não sei porquê, não sei porquê. O nome dele é Como Liderar Pessoas Difíceis. Todo mundo quer saber. E eu analisei, inspirado em Bento XVI, nas reflexões do Papa Bento XVI, analisei a relação de Jesus com os seus discípulos, com os apóstolos. Pedro, pega Pedro, por exemplo, era um cabeça dura. Jesus foi manso. Primeiro, o manso se aproxima de Pedro, porque diz, o cara é cabeça dura, deixa ele para lá. Não, o manso se aproxima, ele tem coração aberto, ele é acolhedor, ele sabe ouvir, ele é obediente. Obediente é o que ouve. Então Jesus ouviu Pedro. Naquele dia, por exemplo, lá em Cesareia de Filipe, que ele perguntou, quem dizem por aí que eu sou? Todo mundo falou bobagem, mas Pedro deu uma resposta correta. Senhor, tu és o Messias, aquele que devia vir a esse mundo, o Filho de Deus. E Jesus dá 10 para Pedro. Muito bem, Pedro, nota 10. Ternura. E aí Jesus diz, então vamos para Jerusalém enfrentar os poderes de morte. E Pedro se coloca no meio entre Jesus e o projeto de salvação e a cruz, e diz, só se passar em cima do meu cadáver, para lá a gente não vai, quando está tão bom aqui, nós estamos com o maior ibope aqui na Galileia, para que tem que ir para Jerusalém? Lá só tem pessoas maldosas. E aí Jesus olha para Pedro com vigor, põe ele no cantinho do pensamento e diz, Pedro, olha como Jesus falou, sai da minha frente, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim. Então Jesus trata Pedro com ternura e com vigor. Sabe de uma coisa? Pedro aprendeu a lição, e ele teve que 3 vezes depois repetir, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Pedro era muito sincero, foi educado por Jesus manso, de um coração manso, de um coração terno e vigoroso, sereno e ao mesmo tempo forte. Quando o Leonardo da Vinci, esse gênio da pintura renascentista, pintou a Última Ceia, que eu até estampei na capa do livro, isso é fantástico. Quando ele pintou a Última Ceia, ele pinta Pedro, depois você olha, você deve ter essa Santa Ceia na sua casa, numa das mãos, na mão direita, Pedro segura uma faca, só que a faca está com a ponta para o lado de lá, o que indica não violência, mas está nas costas de Judas Iscariotes, o traidor. A outra mão está com muita ternura e mansidão nos ombros de João, o apóstolo, como que para dizer assim ao pé do ouvido, porque Jesus acabava de dizer, um de vós me trairá. Pedro pega a faca, põe atrás aqui, fecha a mão, a outra ele abre com ternura, e ele diz para o João, pergunta aí quem é. Agora pega a sua mão direita e fecha bem forte, e levanta, e diga, pois com teu braço forte, diga comigo, pois com teu braço forte, pois com o meu braço forte, pois com o meu braço forte. Agora o prodígio da mansidão, a outra, deixa essa mão fechada, a outra você abre, e coloca ela com calma no coração, e diz assim bem baixinho, realizas prodígios. Agora eu quero ver se você consegue, olha que difícil, fechar essa mão bem forte e a outra deixar bem calminha e aberta, uma forte e a outra fraca, uma vigorosa e a outra cheia de ternura. Vai lá, pois com teu braço forte, deixa essa fechada e agora a outra calminha, realizas prodígio. Está vendo como é difícil? Sabe qual é a nossa tendência? Quando a gente fecha uma mão, fechar a outra também, ou então abrir as duas. Por isso
que a virtude da mansidão é uma virtude do Sagrado Coração de Jesus, que nós precisamos sair desse acampamento ensaiados, treinados. Precisamos imitar o coração de Jesus, que é manso, vigoroso e ao mesmo tempo sereno. Eu fui tentar encontrar uma palavra que exprimisse isso tudo numa palavra só. E eu cheguei à conclusão de que o coração manso de Jesus é um coração aberto. E que o coração humilde de Jesus é um coração solidário. Sobre isso vamos falar amanhã. Mas nós poderíamos dizer: Jesus manso e humilde de coração. E por que não, Jesus de coração aberto e solidário? Jesus de coração aberto e solidário. Gente, a síntese entre a ternura e o vigor, a tradução que eu considero ideal para mansidão é a abertura. Jesus nos mostrou na cruz que a salvação vem de um coração aberto. Jesus morreu de braços cruzados? Abra os braços e diga: eu abro bem as portas do meu. É a síntese. Quando a Eliana começou a cantar essa música, eu pensei: olha só, ela sintetizou a minha pregação. Abra os braços e diga: eu abro bem as portas do meu e te dou livre acesso, Senhor. É isso. Olha para o lado, abre os braços e diz: eu abro bem as portas do meu coração e te dou livre acesso, meu irmão. A abertura de coração para Deus, a abertura de coração para o irmão. Olha, quando escrevi as 7 virtudes do líder amoroso, a primeira virtude é a da comunicatividade. A primeira virtude do amor é ter ouvidos abertos. Põe a mão no ouvido e diga: dai-me, Senhor, ouvidos abertos. Dai-me, Senhor, olhos abertos para ver as necessidades do irmão. Dai-me, Senhor, uma mente aberta, consciente. Põe a mão no coração. Dai-me, Senhor, um coração aberto. Agora aponta lá para cima e diz: dai-me, Senhor, o céu aberto. Agora diga lá para qualquer lugar que você quiser: abre, Senhor, as portas da minha paróquia, que seja uma paróquia acolhedora. Abre, Senhor, os corações que estão lá em casa, que sejam corações abertos. Abre os ouvidos, os olhos, os braços, abre a vida para acolher o irmão, para acolher a natureza bonita que Deus nos dá, para aceitar-me no corpo que eu tenho, com os limites que eu tenho. Esta é a primeira lição do Sagrado Coração de Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, estou à porta, eu sou a porta. Jesus é uma porta aberta. Mas parece que a gente insiste em viver de coração, ouvidos, olhos fechados. Fecha a mão assim, ó, e mostra para cá. Sabe como é que pega macaco lá na África? Vocês sabem? É o seguinte: põe-se uma cumbuca com frutinhas dentro e um buraquinho, de modo que a mão do macaco entre aberta, mas não saia fechada. O macaco novo, porque macaco velho não põe a mão na cumbuca, não é? O macaco novo põe a mão lá na cumbuca, fecha, e aí fica querendo tirar a mão e não tira. E sabe o que acontece? O caçador vem e pega o macaco. Gente,
Você deve estar pensando, ô macaco burro, era só ele, para escapar, era só ele fazer o quê? Abrir a mão. Ô povo de Deus, que quer ser manso, mansidão é abertura, abre a mão, o coração, a vida, abre os ouvidos, abre os olhos, abre a mente, e escapa com vida. Seja macaco velho, não fica com a mão fechada dentro da cumbuca. Tem gente que fica com a mão fechada no bolso, não é verdade? Mas é tão pão duro que fica pobre. Ninguém fica rico por economizar bastante, mas por saber investir. Os verdadeiros ricos nasceram pobres. Chamou atenção esses dias que o Bill Gates falou que vai deixar uma fortuna tão pequena na proporção dele, né, para os filhos, que eles vão ter que viver pelo próprio trabalho, ou seja, sabendo investir. Não vão ter a vida ganha porque o pai soube abrir a mão. Quando tinha tudo, investiu tudo, podia ter ficado pobre, mas investiu, soube abrir a mão. Quando você saiu de casa nesse final de semana e veio aqui para Canção Nova, você veio abrindo mão de alguma... Quem teve que abrir mão de alguma coisa importante, levante a mão. Olha aí, teve que abrir mão. Nós vivemos tendo que abrir mãos, e às vezes de coisas importantes. Você pode depois dar todo o testemunho. E eu quero propor para você 2 exercícios. Eram várias coisas ainda que eu tinha para lhe dizer, mas o nosso tempo vai chegando, e eu tenho 3 coisas para lhe dizer ao final desta pregação da mansidão, do coração aberto, do coração equilibrado. A primeira, eu falei que ter um coração novo é nascer de novo, que o coração de Jesus tem um útero para nós, e o Sagrado Coração de Jesus, este é o acampamento do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus abriu o seu coração a Santa Margarida Maria, lá pelos idos de 1770, faz muito tempo, e ele apareceu nesta imagem que nós conhecemos e que aparece aqui na Canção Nova o tempo inteiro. Ele apareceu com o coração coroado de espinhos e pegando fogo, e ele fez várias promessas sintetizadas em 12, eu até escrevi o livro As 12 Promessas do Coração de Jesus, vocês têm por aí uma explicação sobre isso daí. Mas muita gente dizia: Padre Joãozinho, escreve para nós sobre essa grande promessa, a última delas, a mais definitiva, que diz: eu te prometo na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente concederá a todos os que comungarem durante as 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidas, a graça da penitência final. Não hão de morrer em meu desagrado, nem sem receber os sacramentos, tornando-se meu coração refúgio seguro naquela última hora. Muitas pessoas não sabem como fazer a novena das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Então, eu escrevi e está sendo lançado hoje, aqui neste acampamento. Um livro pequenininho. Mas eu fiz questão de que não fosse um livro grande nem caro. Por quê? Porque ele não é bem um livro, ele é um caderno de anotações. Tem as explicações, as orações, e depois tem o caderninho para você anotar. Primeiro mês, aonde foi a missa, onde foi a confissão, o que eu senti. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Outra, quem aqui já fez as 9 primeiras sextas-feiras do mês, levante a mão. Olha, quem não fez ainda, então aqui está uma ajuda para você fazer. E talvez você pense assim: mas por que 9? 9 é o tempo do nascimento. No útero da misericórdia de Deus, no útero da mansidão de Deus, no útero do coração de Deus, nós seremos gerados de novo como para uma vida nova. Canção Nova está nos oferecendo aí este pequeno subsídio de conversão, esta novena de salvação. E agora ficou pronto
agora, não é? É um livro que eu levei muito tempo para escrever e que tenta mostrar o que é o coração de Jesus nos seus conselhos. Então eu fiz um trabalho enorme para tentar descobrir quais foram os conselhos que Jesus nos deixou. Estes conselhos de mansidão, vamos ver um aqui. Para ser feliz até na aflição, procure em Deus a sua consolação. Vamos ver para o senhor aí, o conselho de Deus hoje. Se você quer apenas ganhar, acabará perdendo, mas se aceitar perder, ganhará. É um livro para quem tem preguiça de ler, porque só tem essas frases assim, o texto bíblico embaixo, e o título é 300 Conselhos de Jesus. Por que eu trouxe esse livro para lançar hoje, agora? Ele está sendo mostrado agora pela primeira vez, porque a apresentação dele é do meu irmão, que estará comigo aqui, nesse acampamento, Padre Fábio de Mello. Então, se você conhece alguém que não gosta de igreja, que não vai na igreja, não gosta de padre, nem gosta da canção nova, e você gostaria de levar uma coisa para essa pessoa, leve esse livro aqui, 300 Conselhos de Jesus. Sabe por quê? Porque esse Jesus é aquele primeiro Jesus lá de trás, antes dos evangelhos. Doutora Gisela, vamos ver uma para você. Abri assim aleatoriamente, como fez Agostinho no dia da sua conversão. Tudo isso não é superstição. Tudo que está na Bíblia, e tudo isso aqui está na Bíblia, é bom, não é? Não estimule nem apoie reações intempestivas das pessoas. Nossa Senhora. Vamos ver o Dr. Roque. Dr. Roque, vamos ver. Eita. Dr. Roque, ouça os elogios sempre com certa desconfiança. São conselhos de Jesus. Aqui atrás dessa imagem aqui, ó, tem um câmera, né? Como é que é o seu nome? Tiago, é nome de apóstolo, né? São Tiago. Aliás, tinha dois, o Tiago maior e o Tiago menor. Você, pelo jeito, é o Tiago maior, né? Tanto que eu vou até descer um pouquinho. Será que eu consigo? Vou descer um pouquinho aqui. Consegui, né? Vamos ver para o Tiago. Tiago, 140 para você, o conselho 140. De vez em quando pergunte aos amigos o que estão dizendo de você por aí. Não é verdade? Vamos lá. O senhor da camisa amarela ali, que está bem no canto, que está do lado é sua esposa. Então, vamos ver para o casal, né? Abrir assim, em qualquer lugar. Vamos lá. Atenção. Vamos ver. Saibam que o conflito faz parte da vida. Não sei o que tem. Eliana, você me ajudou, agora eu vou te ajudar. Vamos ver. Para Eliana Ribeiro. Nem sempre a solução depende apenas de suas próprias forças. Procure ajuda. Foi o que eu fiz aqui com você, né? Eu não sei como é que é isso agora. Vamos ver aqui. A Santíssima Trindade da música aqui. Vai lá, como é que é seu nome? Fábio. Fábio, então vamos ver um conselho de Jesus para você. Demonstre a sabedoria por meio das obras. Tem gente que quer demonstrar sabedoria por meio de palavras, né? Mas demonstre por meio das obras. Você toca o quê? Saxofone. E agora? Aqui, seu nome? Everton. O Everton. Everton, para ser feliz você precisa se reinventar todos os dias. É um sermão, não é? E agora aqui, nome para todos saberem. Márcio. O Márcio, o rei dos teclados. Márcio. Lembre-se que até o Filho de Deus foi perseguido. Tem alguma coisa a ver isso aqui?
Pode ser. Mais ou menos, né? Não. Gente, essa brincadeira é de um autor bobo com o seu livro, porque, afinal de contas, são filhos, não é? Sempre que... Alguém aí... Agora vocês estão querendo... Tá, você da camisa branca ali. São da onde? Americana? São José do Rio Preto? Não se preocupe com o dia de amanhã. Vamos ver alguém de lá de trás. Isso, você que levantou... Não, lá atrás, que levantou primeiro lá. Isso, que está abrindo e fechando a mão tipo um macaco velho. Ok. Eu da minha miopia não estou enxergando daqui, mas vamos lá. Vamos lá? Um conselho de Jesus. São 300, gente. Então vamos lá. Eita! Você que levantou, né? Eu abri aqui. Os preguiçosos e medíocres sempre acabam perdendo até o pouco que têm. Olha, gente, se quiser vai comprar o livro. Olha aqui. Agora acabou o nosso tempo, né? Mas é o seguinte. Tem aqui na Canção Nova, mas também esse livro, como outros que eu publiquei pela mesma editora, você encontra em qualquer boa livraria, mesmo nos shopping centers e aeroportos da vida, está lá, não é? Tá bom, para vocês o último, você de bege que levantou agora. Um conselho de Jesus, nesse início de acampamento da ternura, aliás, acampamento do vigor e da ternura, né? Vamos ver. Não faça julgamentos precipitados, lembre-se de seus próprios pecados. Então, embaixo de cada frase, tem o texto bíblico onde Jesus diz isso, porque a frase eu disse com o meu estilo. Depois embaixo tem o texto bíblico. Bom, está dado aí o recado. Portanto, podemos dizer agora: Jesus manso e humilde de coração, Jesus de coração aberto e solidário, é a mesma coisa. Jesus manso é Jesus de coração aberto, Jesus humilde é Jesus de coração solidário. Este segundo nós vamos amanhã conversar de manhã. Ainda tem muito acampamento, ainda vem Padre Donizete, ainda vem Dunga, ainda vem Padre Fábio de Melo, né? Vamos cantar juntos, vamos vibrar juntos, porque temos alguém com um braço forte por nós. Fique de pé, levante a mão lá em cima e diga: eu quero o braço forte de Deus. Eu quero o colo de Deus. Agora, levante a mão fechada e a mão calma aqui. Essa é a síntese. Cantinho do pensamento. Viemos aqui para o cantinho do pensamento. Todo mundo está aqui no cantinho do pensamento. Seria uma boa para celebração penitencial, né? Vamos colocar todo mundo no cantinho do pensamento, né? Eu abro bem as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro bem as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Sabe por quê? Porque infelizmente, às vezes, no meu peito
bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Sabe o que eu li ontem? Santo Agostinho disse o seguinte, que esse jugo da mansidão e da humildade são como as penas de um pássaro. Pesa, não pesa? Toda aquela plumagem, mas faz toda a diferença na hora de voar. Santo Agostinho sempre fantástico. O amor, a mansidão, o colo de Deus. Estar aqui foi pesado para você chegar até aqui, mas na hora de voar para o céu, faz toda a diferença ter estas penas. Esse é o jugo suave do amor. Mas infelizmente, às vezes, no meu peito, bate um jugo mais pesado, de coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não tem asas para voar. Então manda, Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!